analista de Equity Research. Ricardo, muito bem-vindo ao Closing. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui na BMC. Olá, obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer participar. Vamos lá, Ricardo. Dia de luta hoje para o Ibovespa. Começa a semana com o pé esquerdo. Bolsa que cai, dólar que sobe. O que você está vendo no gráfico para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo e também para a cotação da moeda americana com o real? Joia, vou compartilhar minha tela. Pronto. Vamos lá. Joia. Bom, a gente nota aqui nas últimas semanas, né? Desde que o ativo, o à vista. Vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar só a marca d'água aqui para a gente distinguir, fica mais fácil aqui. De títulos. Inverter. Marca d'água, tá aqui, ó. Pronto, agora vai ficar mais fácil para a gente identificar. Então, nas últimas semanas, o ativo vem numa faixa de lateralização, né? Basicamente, o ativo oscila entre máximas e mínimas dentro dessa faixa, e é uma faixa extensa, né? Quando a gente olha na movimentação intraday, que compreende desde da região dos 116.500 até os 120.500 aproximadamente. A movimentação do preço dentro dessa zona de consolidação ainda não caracteriza a mudança da tendência que vem sendo de alta, né? Desde o fundo do índice Ibovespa, na região dos 98 mil pontos, formado em março de 2023. Ainda a gente não tem cara de topo, mas eventualmente o rompimento dessa range aqui para baixo, se perder os 116.500, eventualmente a gente pode sim pensar numa reversão de tendência aí de curto prazo, tá? Perfeito. Quando a gente olha para o dólar... E o dólar, como é que tá? Isso, o dólar... os ativos eles têm correlação negativa, né? Então, quando a tendência de alta que se formou desde março de 2023 agora no índice, no Ibovespa, né? A tendência de alta que se formou, também se caracterizou uma tendência de baixa no dólar, né? Então, a correlação negativa entre os ativos se fez forte nesse momento. O dólar, ele já tem mais cara, ele já rompeu um ponto importante, que era na região dos 4.900, e vem trabalhando acima desse ponto importante aí nas últimas 2 ou 3 sessões. Eventualmente, se romper a máxima do movimento na região do 4.973, a gente pode pensar numa reversão de tendência aí, que vinha sendo de baixo, mas a gente pode pensar no ativo buscando a região do topo anterior, na região dos 5.120 aproximadamente. Perfeito. Agora, vamos falar um pouco das ações que mais subiram e mais caíram nesta segunda-feira. Aliás, fica conosco, Ricardo, porque eu preciso dar um rápido intervalo e já voltamos com você. Rápido giro agora às 17 horas e 34 minutos nesse momento. Bolsa, então, que no aftermarket se mantém em queda de 0,80%, 117.942 pontos. Lojas Renner se confirma a pior do dia, apenas um prejuízo, né? Uma queda, uma redução de valor das ações da Renner superior a 6%, seguida por Magalu e Via. Empresas, então, do varejo que sofreram muito, e daqui a pouco a gente vai ver isso no gráfico. Lojas Renner perdeu 6,46%, Magalu 4,09%, Via perdeu 3,77%. Azul ganhou 3,11%, Ambev 1,08% e Raízen 0,95%. Então, Petrobras, que está entre altas e baixas, né? Petrobras que está recuperando agora terreno, estava em território negativo, agora voltou em território positivo, 0,17%, mas sempre por volta dos R$ 29,55. Vale cai 1,53%, R$ 64,46. Ricardo, voltamos já, 2 minutinhos de intervalo, não saia daí porque tem mais análise gráfica chegando aqui no Closing da BMC. Te vejo já. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.
Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vortex Beyond. BMC News, informação que gera valor. A gente volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 5 horas e 38 minutos. Estamos com o Ricardo Tominaga, analista de Equity Research. Ricardo, hoje foi um dia de sangue para as ações do setor de varejo. Eu queria te perguntar, então, para falar um pouco sobre as piores do dia, a Lojas Renner, a Magalu e a Via. Mas também a CVC perdeu forte hoje, queda importante da CVC. Então, o que você está achando de Magalu, Via, Lojas Renner e CVC? Bom, esses ativos, olhando o setor como um todo, né, eles fizeram fundo, a cotação mais baixa dos ativos no primeiro trimestre desse ano, né? A gente observa que eles tiveram... Caso de Lojas Renner, por exemplo, a gente teve um forte movimento de alta que saiu desde os R$14,50 até os R$22. Minha avaliação é que assim, todo esse movimento de alta pode sim ter sido parte de uma correção para que eventualmente seja retomada essa tendência de baixa. Né? A gente vê que a tendência de baixa é a predominante no ativo há algum tempo já. Desde 2021, o ativo perdeu aproximadamente 60%, 70% do valor. Então, a tendência de baixa é a predominante no ativo ainda. Tá? Uma sessão como hoje, a gente olha os indicadores técnicos aqui, como o IFR, por exemplo, a gente observa que não existe ainda sinal de fundo, né, para esse movimento. Então, minha expectativa no curto prazo é de baixa para o ativo. Olhando para Magazine Luiza, tem um ponto bem importante, Magalu 3, né? Tem um ponto bem importante no ativo na região dos R$3, e comportamento bem semelhante, né? Vem de uma fase de correção e a gente pode sim estar diante da retomada da tendência que vem sendo de baixa no ativo também, a tendência de longo prazo, tá? Via comportamento semelhante também, né? Naturalmente, como ações do mesmo setor, eu diria que Via está próximo ponto de suporte forte do ativo na região do 1,70 aproximadamente, 1,75. Mas eu não descarto que esses três ativos, no caso, retestem a região do fundo anterior. Perfeito, perfeito. Agora, vamos dar uma olhada, então, nos ativos que mais subiram, por outro lado, né? Vamos dar uma olhada nos ativos que mais tiveram uma força de alta hoje. Azul, Ambev e Raízen. O que você está achando de Azul, Ambev e Raízen aí no gráfico?
Bom, começando por azul, destaque da sessão, né? A tendência, diferentemente dos outros ativos, né? O ativo vem numa forte tendência de alta, que é confirmada aqui a partir do fundo formado em março de 2023. Então o ativo saiu dos R$7 e chegou a formar um topo duplo na região dos R$22, tá? A partir dos R$22, né, com esse topo duplo, iniciou-se um movimento de correção, né? Que foi na semana passada, inclusive. Minha avaliação aqui é o movimento de queda, né? Que a gente observa no ativo nas últimas 3 ou 4 sessões, é simplesmente uma correção para que, eventualmente, a tendência de alta predominante no ativo a partir do fundo de março, ela seja retomada, tá? Então, sim, eu vejo força nesse ativo e atribuo ainda uma maior probabilidade de que essa tendência de alta persista, tá? Agora, falando de Ambev, é um ativo que ele tem pelo fato de ter pouca volatilidade, né? Ele oscila dentro de uma range que é entre a região dos 12,50 e R$15, né? Dentro dessa range, dentro dessa faixa de negociação que vem há algum tempo, inclusive, essa zona de consolidação, eu diria que o ativo não tem tendência, tá? É um ativo que, pelo fato de ter pouca volatilidade, oscila pouco, né, no dia a dia, então acaba tendendo a se manter dentro da range, uma vez que ainda trabalha dentro da range entre 13 e R$15, tá? Eu diria que 15 não, 16, digamos assim, porque a gente tem um topo anterior aqui nessa região dos 16. Eu atribuiria uma maior probabilidade ao rompimento dessa range de negociação, caso o ativo passe a trabalhar acima dos R$16, tá? Mas, enfim, essa é a figura de longo prazo, né? Olhando para o intraday, simplesmente o fato de ter valorizado, de ser um destaque de valorização no dia de hoje, não atribuo muita probabilidade a que essa tendência de alta perdure no longo prazo, tá? Raizen, gráfico muito parecido com o de azul, fundo formado em março de 2023 e a partir do fundo tendência de alta, tá? Então esse ativo tem sim características de tendência de alta e o movimento de realização na última semana, inclusive, depois do topo no 4,73, tem características de correção para que, eventualmente, a tendência de alta seja resumida. Diria que um próximo ponto interessante para o ativo é a região dos R$5. Perfeito, perfeito. E agora vamos dar uma olhada como estão também as rainhas da Bolsa de Valores aqui de São Paulo, ou seja, Vale e Petrobras, as empresas com maior representatividade no Ibovespa. O que você está vendo por Vale e o que você está vendo também para a Petrobras? Eu vou aumentar um pouquinho o tempo gráfico aqui de Vale para a gente entender o contexto de mais longo prazo, tá? Então a gente vê que o ativo tem um topo triplo, né? Ele tentou por 3 ocasiões romper a região de resistência. E aí a gente está olhando o preço ajustado, né? Na ocasião era acima de R$100, mas a máxima histórica do ativo com preço ajustado é nos R$95 e alguma coisinha, né? 95 e alguns centavos. A partir do terceiro topo, que é esse teste mais recente aqui, que aconteceu no começo de 2023, o ativo cedeu e não conseguiu romper esse topo, né? A partir, então, deste momento, a tendência passou a ser de baixa. Eu trabalho com um cenário, para Vale especificamente, a gente tem um gap aqui no meio da estrutura, que esse gap acaba sendo relevante na análise de longo prazo. Então tem um gap no 74,50 aproximadamente, com o ativo trabalhando abaixo desse gap, e eu não vejo uma possível reversão de tendência para cima no curto prazo, tá? Eu diria que a tendência continua sendo de baixa e o próximo objetivo do ativo, eventualmente perdendo a região do fundo mais recente, nos 63,50, próximo objetivo do ativo, persistindo a tendência de baixa, a região dos R$60, tá? 60 a R$61. Petrobras. Diferentemente da Vale, né, que é o ativo com mais peso no Ibovespa, o segundo ativo com mais peso no Ibovespa, Petro 4 e Petro 3 somado, né, a segunda empresa com mais peso no Ibovespa, mais especificamente falando das ações preferenciais, Petro 4, tendência de alta, faixa de consolidação, o que aparenta ser uma simplesmente parada técnica para eventualmente cumprir o objetivo na região dos 34,30, tá? Então esse é o meu objetivo final para essa tendência de Petrobras. Diria que a tendência de alta ainda é saudável no ativo.
Perfeito. Agora, só porque temos ainda uns 5 minutinhos, eu queria te perguntar sobre algumas ações que estão se tornando entre as queridinhas do nosso público. Por exemplo, como é que está Banco do Brasil, que é uma das ações que não param de crescer, e a Azul também, além da Azul, desculpa, a Gol também, que junto com a Azul estava protagonizando uma verdadeira esquadrilha da fumaça de ações do setor aéreo que não paravam de subir. Então, como é que está Banco do Brasil e como é que está a Gol? Olhando para o longo prazo, né, esse gráfico de Banco do Brasil, a gente vê que a tendência de alta ela é predominante no ativo, né? O ativo saiu da região em 2021, região de suporte dos R$23 e aos trancos e barrancos, digamos assim, né? A gente teve alguns entreveros no meio do caminho, mas que atingiu a região dos R$52. Minha avaliação é que essa tendência de alta ainda não terminou. Eu trabalho com um objetivo proativo na região dos R$55, R$56. E essa faixa de consolidação que a gente vê, eu vou desenhar aqui na tela, essa faixa de consolidação é simplesmente uma parada técnica para que, eventualmente, o ativo retome essa tendência de alta, tá? Com o objetivo nos R$55, R$56. Mas volto a reiterar, tendência de alta sem cara de topo ainda. Gol! Perfeito. Gol, vamos lá. Gráfico muito parecido com o Azul, né? Obviamente, os ativos são positivamente correlacionados. Então, a partir do fundo formado em março de 23, engatou uma forte tendência de alta, né? A gente está olhando o gráfico diário aqui do ativo, então forte tendência de alta. Essa última sessão aqui, essa forte barra de queda que a gente vê que aconteceu na sessão do dia 6/7, semana passada, ainda tem cara de realização de lucros e não cara de reversão de tendência ainda, tá? Entretanto, no curtíssimo prazo, minha avaliação é que esse movimento de correção para baixo ainda tenha potencial para corrigir ainda mais, tá? A gente já está vendo o ativo corrigir aproximadamente 12%, 13%. Minha avaliação é que pode corrigir aproximadamente 25%, entre 20% e 25%, para que eventualmente complete esse movimento de correção e retome a tendência de alta. Perfeito, perfeito. Ultimíssima pergunta que eu queria te fazer aqui também, entre as piores do dia. Hoje tivemos CVC, que está com um período bastante complicado, bastante turbulento, e a Petz também, que vem sofrendo há um bom tempo. O que você está vendo em CVC e Petz? Bom, olhando para a CVC, o ativo inegável tendência de baixa, né? Desde... Vamos pegar um topo mais recente aqui, um topo importante, um ponto de inflexão importante, em julho de 2021, então, desde então, tendência forte de baixa, tá? O ativo tentou romper, né, em algumas ocasiões aqui, a região dos 2,50, a gente tem alguns testes aqui. Minha avaliação é que todo esse movimento de alta, vou circular aqui, vou destacar, inclusive, todo esse movimento de alta, pode sim ser um movimento de reversão de tendência, né, para eventual alta, pelo menos nesse horizonte de tempo. E o movimento de queda que a gente observa nas últimas 2, 3 semanas ainda pode ser uma oportunidade para entrar na tendência de eventual, vamos chamar de eventual tendência de alta. Tá? Então, minha avaliação é que, caso o ativo se mantenha acima dos 3, suporte nos 3, 13,20, ainda tem potencial para que se mantenha, para que desenvolva mais uma próxima onda de alta aí, numa potencial no rompimento do topo anterior na região dos 4,70, tá? Então, caso se mantenha acima do suporte, ainda pode, do 3,20, pode sim buscar o topo anterior. Este CVC. Agora, olhando para Petz, inclusive bem parecido o gráfico, né? A gente percebe algumas tentativas aqui do ativo de romper o suporte na região, no caso de Petz, na região dos 5,50, então tentou uma, tentou duas. Fundo duplo, minha avaliação é que, eventualmente, rompendo a região de topo dos 7,90, pode sim desenvolver uma onda de alta com rumo aos R$11, tá? Mas, de novo, muito parecido com Petz, caso se mantenha acima da região de suporte, neste caso, acima dos 5,50, né? Tá um pouco longe, a gente pode passar um suporte mais perto aqui na região dos 6,50, então caso se mantenha acima desse nível de preço,
pode sim ainda romper os 7,90 para buscar os 11,10. Perfeito, perfeito. Então, muito obrigado ao Ricardo Tominaga, analista de Equity Research, e com certeza a gente vai ficar de olho nessas ações que estão dando sinais que a gente viu agora no gráfico junto com ele. Ricardo, foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Até mais. Obrigado, tchau, tchau, boa tarde. E vamos para o gráfico do dia.